O Corinthians administrando o resultado para o jogo da volta em São Paulo. Rosário Central na pressão contra a Pita. Andrés Matotti do Uruguai. Final de jogo em Rosário. 0. Também 0. Em 30 segundos tem o apito final só para você. Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Meus amigos do Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao apito final de Rosário Central 0, Corinthians 0. Corinthians traz um bom resultado da Argentina. A qualquer momento, o Odair Martimiano vai trazer as palavras dos personagens do jogo, caso algum jogador pare para falar após a partida. Lembrando que o protocolo da Conmebol é diferente. E amanhã, no Giro Esportivo, obviamente, a palavra do Fernando Diniz. Quem comentou o jogo foi ele. Odair, boa noite mais uma vez. Bem-vindo ao apito final. Foi um bom resultado para o Corinthians, Odair? Boa noite, Thiago. Acredito que sim. Jogar na Argentina, com essa torcida inflamada como teve antes, durante e agora após o jogo. Eu acho que o empate pode se considerar um bom resultado. O Corinthians que viveu, né, essa semana de muita perturbação, né? De muita... a diretoria fazendo de tudo para entregar o time aos Lobos. Então eu acho, por toda essa conjuntura total, foi um bom resultado sim, Thiago. Quem narrou o jogo foi ele. Rafa, boa noite. Está encaminhada a classificação ou está bem aberto? Tudo bem? Opa, Thiago, muito boa noite. Também para o Odair e a todos no apito final. O confronto está completamente em aberto, né, para esse jogo da volta, né, do jogo entre Corinthians e Rosário. O Rosário Central, né, nesse jogo, fez uma pressão para cima do Corinthians nesse final, mas não conseguiu ter algum objetivo, né, que possa ter em finalizações. Principalmente aí nesse jogo, o Copete não teve atuando bem na equipe do Rosário Central. O Corinthians segurou bem no campo defensivo, tendo aí a tranquilidade, né? Mas pelo lado direito, o Mateuzinho teve dificuldades para fazer a marcação em cima do Campas, né? Que é um cara que dribla, que é ensaboado pela equipe do Rosário Central e que também tentando chegar para marcar, talvez aí o Garro ou o Breno Bidon, também talvez o Ranieri para fazer uma marcação em cima, porque o jogador de qualidade dessas é que tem que ficar um pouco mais atencionado, até um pouco mais de atenção, digamos assim, nesse aspecto. Mas o Mateuzinho, né, no sistema defensivo de marcação, não conseguiu totalmente ter uma marcação para cima do Campas, que deveria ter um pouco mais de cuidado. Mas o Corinthians, no geral, conseguiu segurar bem o 0-0, né, diante do Rosário Central, que é uma das equipes importantes do futebol argentino, né, mas segurou bem, mas o jogo está em aberto para São Paulo, né, tudo pode acontecer na próxima semana. O Corinthians tem chance de classificar? Tem chance de classificar, mas tem que saber, né, do fator casa, com o apoio do seu torcedor, é claro, que precisa jogar muito mais para que consiga a sua classificação para as quartas finais da Libertadores, no TLF. Só para relatar que assim que o jogo terminou, o Jorge Almiron e o Di Maria foram conversar com a arbitragem, jogadores do Rosário Central também, e parece que a reclamação é do possível pênalti que não foi marcado do Ranieri.
Odair, eu tive a impressão, como o Rosário acelerou o tempo todo para tentar fazer o gol da vitória, a gente nem debateu na hora do jogo. A minha impressão, Ranieri faz um movimento natural, não tenta bloquear a hora nenhuma a passagem da bola e a bola bate no braço. Não há intenção e é bola na mão e não mão na bola. Foi a minha interpretação e parece que do VAR, que nem chamou o árbitro ao vídeo. Queria ouvir a tua opinião, Odair. A minha opinião, Thiago, é que, além de tudo isso que você falou, e eu concordo, e você me conhece, você sabe qual é a minha posição, não é por ser o Corinthians, não é por ser um time brasileiro, mas a questão de qualquer toque na mão dentro da área ser pênalti. A regra não diz isso daí, né? Não é que tocou a bola na mão, tem que ser pênalti. Tem que ter a intenção, você tem que levar a vantagem, né? Você tem que... o zagueiro tem que ampliar o espaço, algo nesse sentido. Agora, não só porque cruzou, a bola tocou na mão, é pênalti ou é falta. Ninguém joga sem os braços, né? Até aqui nós tivemos, né, um lateral aqui que jogou no Operário, foi aqui que que ele era deficiente do braço, mas não tem como você tirar o braço para jogar. Chichico, né? Chichico, exatamente. E outra coisa, Thiago, para mim, ele não estava dentro da área também, tá? Para mim, estava fora da área. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Dr. Celso Pedraza, sempre ouve as nossas transmissões. Ele aqui, jogamos com garro e com garra, ele falou. Anota aí, Mateuzinho, Gustavo Henrique e Bidu são seleção. O Dr. Celso Pedraza está empolgadíssimo aqui, a gente tá lendo a mensagem dele no apito final. Um abraço pro Pedraza. Tá empolgado, hein, Pedraza? Que fase. O Pedraza tem tatuagem do Corinthians, cara. Um negócio assim de maluco. Ele tem um gavião no braço, espetacular. Grande abraço pro Dr. Celso Pedraza. Um abraço pro nosso amigo e companheiro, André Felipe. Ele tá no grupo do Planeta Bola. Ele tá ensandecido, ele tá descontrolado no grupo do Planeta Bola, porque o Botafogo terminou lá em Cusco, levou 6-1 do Cienciano. Acabou mais cedo o Santos 2, Macará 1, Vasco e Olímpia 0-0. Pela Libertadores, além de Rosário Central 0, Corinthians 0, o empate entre Mirassol e LDU por 1-1. Rafael. Thiago. Pois não. Só um minuto, só você deu a deixa aí. Mandar um abraço aqui pro Raul Lopes, é um amigo meu, botafoguense doente. E ele tá falando, tudo acontece errado com o Botafogo. Eles fizeram um gol, o VAR chamou, o árbitro deu. Nós fizemos um gol, o VAR chamou e ele anulou. Até isso o Botafogo leva azar. Coisas que só acontecem ao Botafogo. Coisas que só acontecem ao Botafogo, né? Rafa, eu quero saber de você, pênalti ou não? A reclamação do Jorge Almiron e do Di Maria com a arbitragem após o término da partida. Você marcaria? Acho que não, né? Acho que não, por conta de que do movimento, né? Dentro do movimento do Ranieri, que eu acho que não marcaria, né? Desse lance que aconteceu, né? Do ataque, né? Que o Verón chegando aí para cruzar essa bola. Mas nessa posição ali eu não marcaria, não. Não marcaria o pênalti por conta da circunstância que teve com o Ranieri, né? Que se for assim, de uma maneira, digamos assim, voluntária, digamos assim, né? Mas não marcaria esse pênalti, não. O Odair Martimiano, no jogo da volta, sem o Alan, ele substituindo o André, que está no departamento médico, aí ele é expulso. Substituto seria o Carrídio ou você faria uma outra alteração? Não, eu colocaria o Matheus, né? Tô procurando aqui. Não, o Matheus Pereira é mais ofensivo, né? Exatamente. Você soltaria mais o time, então, é isso? Isso. O Matheus Pereira, ele é mais ofensivo, mas ele ajuda a recompor defensivamente também. E pela questão de estar jogando em casa, aí inverte, né, a situação. É o Corinthians que vai ter que propor um pouco mais. O Rosário vai vir um pouco mais defensivo. Então não adianta você jogar com dois volantes defensivos.
eu colocaria o Matheus Pereira para você poder soltar mais o time, para a bola frequentar mais o campo adversário, e aonde você vai conseguir, né, manter o time adversário também com a guarda baixa ali. Então, eu mexeria nessa forma. Recua o Bidon para ficar do lado do Ranieri, ou de repente Alex Santana também é uma opção, né? Alex Santana que foi relacionado, voltando de contusão. Eu acho temerário colocar um jogador que está voltando de contusão num jogo tão importante. Mas você recuaria o Bidon para ficar ao lado do Ranieri ou colocaria o Matheus Pereira mesmo ao lado do Ranieri? Não, colocaria o Matheus. Eu soltaria mais ainda o Bidon. Faria ali um 4-1, né? 4-1-2, e aí o meu ataque. Jogaria com um volante só o Ranieri. Você pode ter certeza, o Rosário ele vai vir para o Brasil para ser muito defensivo. Vamos lá falar com o... Vamos lá, Hugo Neneca. Já, o Hugo Neneca não está chegando aqui ainda, já vamos ouvir o goleiro do Corinthians, agora sim. Y después ya enfocarnos en lo que viene con ellos. Los últimos minutos se le hizo cuesta arriba con un jugador menos de visitante. Sí, creo que la expulsión después también cambia el partido, porque dejamos también de ir a buscarlo y ya empezamos a guardar un poco el 0-0, pero bueno, son 90 minutos, son partidos de mata-mata, entonces también es importante el resultado acá, que no nos hagan goles y la vuelta ya. Muchas gracias, muy amable. Hugo, bom, afinal de contas, o resultado saiu bom, empate, o Corinthians não sofreu gol e leva um empate para dentro de casa para decidir agora na Arena Corinthians. Cara, acho que a gente veio com um objetivo muito claro de não sofrer gol e a gente queria, óbvio, que a vitória para ganhar uma vantagem aqui fora de casa, mas a gente sabe que o resultado foi importante, é bom, agora a gente vai para dentro de casa para ir com força total para que a gente possa buscar essa classificação, mas a equipe fez um grande jogo. E que você acionou o protocolo durante a partida, o que você falou do árbitro e principalmente o que você ouviu, né? Um episódio certamente mais um lamentável. Aqui, infelizmente, toda vez que a gente vem jogar aqui é assim, é o jogo todo, parece comum, parece uma coisa comum que não pode ser. É o jogo todo, chamar de macaco, mono, negro de merda, mas isso é uma coisa que acontece frequentemente aqui. Bom, a minha única atitude que eu posso fazer é comunicar ao juiz, falar, porque infelizmente é um acontecimento que acontece com frequência aqui. O que a gente tem que fazer é tentar manter a cabeça no jogo e torcer para que isso um dia mude. Obrigado, Hugo. Gustavo, você foi bastante exigido hoje, muita bola alçada para dentro da grande área. Você teve bem ali atrás, seguro, fez um jogo seguro, conseguiu ajudar tirando bastante bola atrás. Já esperavam um jogo assim, Gustavo? Com certeza, a gente sabe da qualidade deles, a gente estudou muito, né? A equipe deles é uma equipe muito forte, joga longa, joga curto, muito cruzamento, muita inversão de jogo e graças a Deus a gente estava bem posicionado, né? Não só eu como o sistema defensivo inteiro, e a gente fica feliz com isso. É um jogo muito difícil, muito complicado de jogar aqui, mas tá tudo em aberto agora é a nossa casa. Foi bom o resultado no fim da partida? Cara, a gente vem sempre para ganhar, mas pela circunstância a gente não conseguiu jogar tanto igual a gente esperava, mas a gente se defendeu muito bem. O importante era não perder aqui. Então agora a gente conta com o nosso torcedor dentro da nossa casa para fazer um grande jogo e sair classificado. Muito bem. Tá aí então. Jogadores do Corinthians. Quem que foi o do Rosário que passou, Odair Martins? Só para não passar batido, que eu não compreendi. Quem que foi o primeiro que falou? Garro. Foi o Garro, perfeito. Não foi do Rosário, não. Foi todos corintianos. Sobre a questão do protocolo de racismo, nós falamos durante o jogo. Eu não vou ser repetitivo. Tem que punir. Não adianta fazer campanha por faixa, circular ao redor do círculo central, todos contra o racismo, não punir. Tá aí mais um caso, tem que punir, é simples. É simples. Vai punir como? Na Argentina não é crime. Então não tem como criminalizar atitude racista. Na Argentina. Tem que excluir o time. Ou pelo menos jogar sem torcida, portão fechado. Não vai poder ir nenhum torcedor para São Paulo. Eu sou favorável de exclusão do clube. Eu sei que os companheiros podem ter opinião divergente da minha. Mas alguma coisa tem que acontecer, Odair. Não pode, para um país que não é crime isso, não acontecer nada. Não, perfeito. Que tem que ter alguma coisa
Isso é fato, né? Ninguém está aqui para passar pano. É uma questão muito acima do futebol, né? É uma questão de educação, é uma questão de humanidade, é uma questão de cultura. E infelizmente os argentinos estão muito, muito longe disso, né? Vão me perdoar os argentinos, mas são as pessoas mal educadas. E a partir do momento que lá não é crime, eles se sentem no direito de chegar no Brasil e fazer a mesma coisa. E aqui eles já foram punidos e são punidos com muito rigor. Então é isso que tem que acontecer. Tem que identificar quem é, né? E lá, como não é crime, a Conmebol, a FIFA, aí sim ter uma outra atitude. Bom, eu não posso punir o Thiago porque ele falou isso, mas eu vou punir a torcida de uma maneira geral, e ninguém vai participar. Ou só pode vir as mulheres, ou só pode vir mulher e criança, algo nesse sentido. Eu confesso, aí é a minha opinião. Excluir o time eu acho um pouco demais. Punição para o clube, eu, Odair Martimiano, acho um pouco demais. Agora, que tem que ter feito alguma coisa, isso não dá debate, como você disse. Tem que ter feito, e urgentemente, a nível não só de Brasil e não só da América do Sul, a nível mundial, porque está passando em pleno século XXI, isso está passando dos limites, né? Rafael Cabral, o Marco Ruben não entrou melhor do que o Copete? É que a questão do Marco Ruben é a idade, questão física, mas ele entrou bem, né? Pode ser uma opção como titular na volta? Talvez que seja, mas o Copete que não jogou, né? Ele estava muito discreto da partida. No primeiro tempo, estava com muitas dificuldades o Rosário Central de rolar de posse de bola para ter uma condição de que o Copete faz gols, que possa fazer gols. Mas só que teve dificuldade no meio de campo, talvez aí com o Campas, que teve a situação mais acionada pelo lado esquerdo do que o Di Maria pelo lado direito, ou o Cantizano, né, fazendo a tabelinha pelo lado direito, que teve dificuldades nesse setor. E o que o Campas teve a colocação pelo lado esquerdo, que teve, né, a situação mais acionada. Só que no meio de campo não conseguiu, né, no meio de campo do Rosário Central não conseguia, né, ter alguma solução para o Copete para finalizar. E aí teve alguma situação discreta por parte do camisa 22. E aí teve essa substituição do Marco Ruben para melhorar mais, porque assim, veterano, né, jogador de 39 anos, ídolo do torcedor também, né, para ser mais ágil também, né. Teve finalização do lance que mandou para fora, né, no cantinho à direita do goleiro Hugo Souza. Mas de qualquer maneira aí, que é uma opção do técnico do Jorge Almeirão para o segundo jogo, talvez que seja, porque o Copete não jogou bem nessa partida, né, até teve de uma forma discreta, né, mas não recebeu, né, dentro das possibilidades para finalizar, porque o meio de campo do Rosário Central, né, não dizendo que não teve fluidez nas jogadas para o ataque para rolar para o Copete, mas teve dificuldade porque a defesa do Corinthians sobressaiu muito bem nesse aspecto. Então isso garante que o Rosário Central não conseguia ter alguns espaços para conseguir efetuar o passe para o camisa 22 para fazer gols nessa partida, que a defesa do Corinthians sobressaiu muito bem defensivamente, meu caro DLF. Muito bem, então nossa equipe falou de Marco Ruben e Copete para o jogo de volta e também do possível substituto do Alan, que foi expulso. Vamos escolher o pior em campo, de 0 Rosário Central, 0 Corinthians. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Eu entendo que em jogos eliminatórios todos os mínimos detalhes fazem diferença, não apenas no jogo, mas no 180. O Alan foi expulso. É mais um jogador do Corinthians que é expulso em um duelo de mata-mata na história da Libertadores. E o Alan é reincidente na temporada. O Alan
prejudicou o Corinthians hoje. O Corinthians sofreu além do que deveria. Praticamente ele sepultou qualquer possibilidade do Corinthians ganhar o jogo no contra-ataque, segurando a bola. Ele era o substituto de um jogador que está machucado e não vai estar como opção na próxima quinta-feira. O combo todo leva a eu escolher o Alan como o pior em campo. Odair é por último, desculpa. Rafael Cabral. Eu concordo plenamente com você, que o Alan prejudicou a equipe do Corinthians, né, no lance que foi quase no final da partida. 35 do segundo tempo, faltavam 10 minutos mais os acréscimos, e aí teve a chance que o Corinthians, né, ter nos contra-ataques a arma que o Corinthians precisava. Mas só que o Alan teve aí essa falta infantil para cima do Navarro, né, cartão amarelo, segundo, e foi expulso de, assim, bobagem isso, mas o Alan de todas as maneiras que vem, assim, tendo os mínimos, assim, de detalhes, tendo prejuízo ao Corinthians, né, que o André tá machucado, como você já citou, e como que vai mudar essa sequência aí o técnico Fernando Diniz, né, de repor com um jogador de meio de campo para a volância, ou vai ter alguma mudança na equipe, de colocar mais o meio de campo para frente. Isso daí o Fernando Diniz vai ter esse quebra-cabeça para arrumar a equipe, mas hoje o Alan quase prejudicou o Corinthians nesse sentido, em função do desempenho da equipe, do trabalho do técnico Fernando Diniz, e ainda, né, agora sendo expulso, e aí vai ter que mudar, né, nesse sentido aí o Fernando Diniz para esse jogo de quinta-feira que vem. O Alan, o pior em campo. Vai ser unânime, Odair? Não vai ser. Eu concordo, assino embaixo com tudo que vocês falaram. Mas para mim o Ranieri foi muito, muito abaixo do que num jogo de hoje, um jogo de pegada, um jogo de marcação, um jogo para sair rápido. Ele foi muito abaixo, na minha concepção foi muito abaixo. O Alan teve todos esses, foi reincidente, cometeu essa expulsão boba, prejudicou o Corinthians, mas no contexto geral eu acho que o Ranieri foi muito abaixo como pior jogador em campo. Não que teve alguém que sobressaiu, mas o pior, na minha humilde visão de jogo aqui, foi o Ranieri, porque eu sei que ele tem condições de mostrar muito mais do que ele mostrou hoje. Queria registrar que se o juiz fosse rigoroso, ele poderia ter expulso o Coronel, também pelo segundo amarelo. Ele não deu amarelo no lance que o Coronel chutou o Caio César no chão ainda no primeiro tempo. Coronel mas também horroroso. Punir Coronel? Como é que é? Você já viu um juiz punir Coronel? Deveria, né? Esse Coronel é horroroso, hein? Bate mais do que o Paulo Tocantins. Tá maluco. Vamos escolher o melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Quero registrar que o Di Maria tentou muito, participou muito do jogo. Ainda ele consegue, né? Incrível isso, né? A gente criticou que o time procura muito ele, mas ele participa do jogo e cria oportunidades. Mas hoje eu vou com a Conmebol. Acho que o Campas fez um grande jogo, deu muito trabalho, principalmente pelo lado do Mateuzinho. O Bidu foi bem contra o Di Maria. Só um lance que o Bidu perdeu para o Di Maria. Do outro lado, o Mateuzinho sofreu muito mais com o Campas. E você, Rafa? O Campas, lógico, né? Sem dúvida, o Campas que incomodou muito, né? Na hora da transmissão, que durante o jogo, o Mateuzinho teve dificuldade para fazer essa marcação pelo lado direito e tem que recorrer para fazer a de marcação e tentar, né? O Ranieri ou outro jogador para fazer uma dupla marcação para cima do Campas, que é um jogador ex-Grêmio, ensaboado, que até, assim, eu tô sendo um pouco repetitivo, mas é um jogador que incomodou muito nesse sistema defensivo do lado direito do Corinthians. E o Campas é um jogador de velocidade, faz as jogadas e principalmente que é um jogador que é importante
né, também, assim, do Di Maria, né, que é um jogador que procura mais o jogo, sabe jogar, mas o Campas incomodou muito no sistema defensivo pelo lado direito do Corinthians, pelo lado do Mateuzinho, fazendo jogadas e dribles do colombiano para cima do jogador corintiano. Meu voto do Campas, camisa 8, craque do jogo. Odair. Não gosto de ser unânime, mas dessa vez vai ter que ser, né? Foi o jogador que mais... E não fez uma grande partida, não, tá? Mas é um jogador que mais procurou, que mais lutou, que mais se apresentou, que mais participou ali, até para deixar o Di Maria mais solto. Então, para mim, o Campas também pode dar o troféu para ele. Vamos à sequência de cada time para a gente encerrar. O Rosário Central, no final de semana, vai a Buenos Aires pegar o Barraca Central, antes de pegar o Corinthians. Já o Corinthians pega o Cruzeiro, Odair. Jogo decisivo. Eles estão separados por 1 ponto. O Cruzeiro é 5º, o Corinthians é 7º. Jogo de 6 pontos, pensando em Libertadores da América. Os dois pensando em Libertadores, porque eles vão ter jogos no meio de semana, mas não dá para descartar um jogo desse, né, Odair? Você sabe que eu sou contra você priorizar um campeonato aqui, ou eu acho que um time como Cruzeiro, como Corinthians, Santos. O Santos ainda, eu acho que dá para priorizar muito mais o Campeonato Brasileiro pela sua situação. Mas os times não podem priorizar um campeonato só, não. Eu acho que tem que priorizar mais. É lógico, você pode poupar, fazer pontuais, né, jogadores pontuais, mas nesse momento, Thiago, eu, no lugar de Cruzeiro, de Corinthians, viria com um time completo, porque o brasileiro, é uma vaga direta na Libertadores que está caminhando, né? Quem vencer dá um passo, né? Além de o Corinthians passa o Cruzeiro se ganhar livra 3 pontos do Corinthians. Então eu não pouparia ninguém, não. Eu iria com a força máxima. Rafa, foi um prazer, Rafa. Grande abraço para você. A gente se encontra semana que vem nos jogos de volta de Sul-Americana e Libertadores. É isso aí, um grande abraço para todos, a você, Thiago, ao Aldair, e mandando um grande abraço aqui, já passamos aqui de meia-noite já, né, agora estamos na sexta-feira, um novo dia, né, mas tá valendo, né, mandando um grande abraço pro meu tio, né, o tio João, que faz aniversário nessa semana, né, ontem fez aniversário, passou de quinta para sexta-feira agora, mas tá valendo, então mandando um abraço pro meu tio João Camilo, que mora lá em Nova Iguaçu, com toda a sua família, fazendo aniversário. Um abraço muito grande para o meu tio, muitas felicidades para ele, que Deus continue abençoando por mais um ano de vida, que Deus continue abençoando ele, tá bom? Grande abraço a todo mundo e até semana que vem com os jogos da Sul-Americana e também da Libertadores aqui na Rádio Futebol na Canela, sempre ligados aí na Rádio Futebol na Canela, futebol internacional sul-americano. Grande abraço a todos e até a próxima. Esse foi Rafael Cabral. Odair Martimiano, foi um prazer. Grande abraço. Amanhã você vai estar comigo no Giro, Odair? Bem provável, Thiago. Bem provável que sim. Você sabe que eu estou fazendo alguns trâmites aí, mas é bem provável que estarei ao seu ladinho. Pode. E na semana que vem no jogo da volta do Coringão. Por que o Rafael olhou assustado? Ó, que eu falei que hora dessa, né, Rafael? Na virada da madrugada, o cara solta uma dessa. Não, na virada da madrugada dessa aí, não entendi. Mais meia-noite. Foi um prazer, Odair. Até amanhã. Thiago, abraço, Rafael. Valeu, galera. Aqui deu empate. Rosário 0, Corinthians 0. Amanhã no Planeta Bola, 9 da manhã, MS, 10 da manhã, Brasília. Rádio Futebol na Canela 2, a Padeveca Devi, Princesa do Oeste, na MS Web Rádio, Futebol Interior e de Pira Esportiva. Nós vamos repercutir tudo e, claro, também no Giro Esportivo, meio-dia, aqui na Rádio Futebol na Canela. Valeu demais. Canais da Rádio Futebol na Canela. O caminho para Montevidéu passa por aqui.